Pessoal, bom dia. Pois bem, então nós paramos aqui nesse conceito. Deixa eu completar e tratamos a matéria como um todo. Por sua vez, quando tais vantagens são devidas ao servidor para o exercício do cargo sua natureza é indenizatória. E aqui, como é óbvio, né, pessoal, não vou botar. Do artigo 49, são as indenizações. Então, vamos retornar aqui, ó. Então, vantagens pecuniárias são todos os valores de caráter remuneratório ou indenizatório, não me importa. Essa expressão no estatuto, vantagens ou vantagens, deixa eu botar aqui entre parênteses. Pecuniárias são todos os valores devidos ao servidor, além do vencimento básico do cargo. Quando tais vantagens são devidas ao servidor pelo exercício das funções do cargo, sua natureza é remuneratória. Nos termos do artigo 49, aqui se enquadram as gratificações e os adicionais. Pessoal, então, a vantagem remuneratória é toda vantagem devida ao servidor pelo exercício das funções do cargo. Aqui, essa expressão que mata a charada. Então, olha só deixa eu melhorar, corrigir aqui. Por exemplo, o servidor exerceu, durante certo período do mês, suas funções em horário noturno. Ele vai ter direito ao adicional noturno, que é uma vantagem devida pelo exercício das funções em horário noturno. Tudo bem. Por sua vez, quando tais vantagens são devidas ao servidor para o exercício do cargo, sua natureza é indenizatória. Melhorando aqui, tá, pessoal? As vantagens de caráter indenizatório buscam fazer o quê, pessoal? Buscam cobrir despesas que o servidor faz para o exercício do cargo. Por exemplo, a diária, pessoal, exemplo mais simples aqui. Servidor, no interesse do serviço de forma transitória, irá se deslocar para outro ponto do território nacional, para a localidade diversa daquela da sua lotação, para custear as despesas decorrentes do deslocamento, da estada, da alimentação, da locomoção urbana na nova localidade, é devido no pagamento a título de diárias. Então, as diárias, como todas as demais indenizações da lei, são valores devidos ao agente para que ele possa exercer suas funções. É por isso que o pagamento de todos os valores indenizatórios no estatuto, ele é antecipado. Ou seja, primeiro é feito o pagamento e depois o servidor realmente tem a despesa, porque justamente o pagamento é para cobrir a despesa do servidor. Ao contrário, como a vantagem de caráter remuneratória é devida pelo fato do servidor exercer suas funções, primeiro ele tem que exercer para depois ter direito a perceber a vantagem. Por isso aqui o pagamento é feito a posterior. Pois bem, aí voltando aqui, tranquilo, no nosso 49, bem tranquilo, creio eu. Então, além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens: indenizações e gratificações adicionais. Vamos aqui para o primeiro e para o segundo. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou proveito para qualquer efeito. Não se incorporam, né, pessoal? São valores extraordinários devidos ao servidor para custear despesas necessárias para exercer o cargo. Agora, parágrafo 2º. As gratificações adicionais, aqui já mudou, incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Pessoal, na verdade, é o seguinte, isso aqui é previsão no estatuto do nobre sistema de incorporação
que aplica-se, como a gente já ressaltou anteriormente, as vantagens de caráter permanente. Então, olha só, o parágrafo 2º se refere ao nosso sistema de incorporação, que aplica essas vantagens de caráter permanente. Tudo bem. Então, o parágrafo 2º, artigo 49, nem prevê genericamente a vantagem de caráter permanente ao prever a possibilidade de incorporação. Diz que as gratificações adicionais vão se incorporar ao vencimento ou provento e aí estarão protegidas pela irredutibilidade nos casos e condições indicados em lei. Pois bem, a desgraça é a seguinte, tá, pessoal? Então, o Estatuto ele prevê o sistema de incorporação que se aplica às vantagens de caráter permanente. Pois vamos dar um exemplo aqui. Usar aqui o próprio coisa. Aqui. Quem já conhece um pouquinho a lei, tá, pessoal? Não acho estranho que eu vou colocar aqui. O adicional por tempo de serviço. Não. Vamos colocar aqui melhor. A IFG. A IFG, Incorporação de Função Gratificada, como é que funcionava? O servidor exercia, estou botando um termo como ficou conhecido, Incorporação de Função Gratificada. Na verdade, isso aqui são soluções de confiança. Olha só, nos termos em que era prevista, o que acontecia? O servidor exercia uma função de confiança, vamos dizer que no valor de R$1.000. O que acontecia? A cada ano, ele incorporava 20% desse valor ao seu vencimento e levava isso para o provento de aposentadoria. Então era assim, incorporava o vencimento e levava também para a inatividade para o provento de aposentadoria. Pois bem, então tudo bem, está o servidor bem feliz aqui exercendo uma função de confiança, ganhando tranquilo R$1.000 por mês, a cada ano 20% ele incorporava. Então chegava no quinto ano, ele tinha incorporado 100%. Ele tinha incorporado todo o valor da gratificação. E aí o que ele podia fazer, pessoal? Simplesmente podia tranquilamente deixar de exercer a função de confiança, que não deixaria, não perderia um centavo com isso, pois todo esse valor já estava incorporado ao seu vencimento, não poderia ser retirado do servidor. Se ele exercesse por 3 anos, por exemplo, 60% desse valor, R$600, estaria incorporado ao seu vencimento, e assim por diante. Esse é o exemplo de vantagem de caráter permanente. É isso aqui. É aquela que nas hipóteses previstas não incorpora o vencimento ou provento, estando protegida pela irredutibilidade. Tudo bem, o Estatuto prevê ainda o sistema de incorporação. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque as duas vantagens de caráter permanente previstas no Estatuto, a incorporação de função gratificada e o adicional por tempo de serviço, não existem mais. E isso é questão de prova. Então, o Estatuto prevê ainda a sistemática de incorporação, que se aplica às vantagens de caráter permanente, mas, na verdade, no próprio Estatuto, não tem mais previsto nenhuma vantagem dessa espécie. Então, só a vantagem de caráter não permanente. Pessoal, vamos colocar isso aí, vale a pena, creio eu, a gente colocar isso aqui escrito. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Tá. Isso aqui que nós estamos tratando em cima das regras iniciais do artigo 49. Agora aqui nós estamos falando num tópico relativo ao 49, parágrafo 2º. Então, o Estatuto 892/90, né, pessoal? Prevê a sistemática, só um pouquinho,
da incorporação aplicável às vantagens de caráter permanente. Entretanto, o próprio estatuto, não, vamos tirar o próprio. O estatuto atualmente não prevê nenhuma vantagem, nenhuma, desta espécie. Contempla apenas vantagens de caráter não permanente. Aqui está então, pessoal. Ó, o Estatuto prevê, no 49, parágrafo 2º, vou ler aqui, o Estatuto prevê a sistemática da incorporação aplicável, como já sabemos, às vantagens de caráter permanente. Entretanto, o Estatuto atualmente não prevê nenhuma vantagem dessa espécie, contempla apenas vantagem de caráter não permanente. Quais eram as vantagens de caráter permanente, ambas afastadas, hoje inexistentes no Estatuto? O adicional por tempo de serviço e a incorporação de função gratificada. Foi-se. Nenhuma delas é prevista atualmente. Para ninguém ter dúvida, tá, pessoal? Quem exerce função de confiança, o titular de cargo efetivo, que exerce uma função de confiança, tem sem dúvida direito a uma retribuição, mas só enquanto estiver nessa condição exercendo a função de confiança. Parou de exercer, cessou qualquer percepção a esse título. É uma vantagem de caráter não permanente. O que acabou foi a incorporação. Pois bem, aqui então, fechamos o 49, primeiro e segundo. Pessoal, artigo 50. Esse artigo aqui é um artigo interessante. Ele está certo e não está certo. Depende do jeito que for questionado. Olhem só aqui. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então vamos entender isso aqui. Foi um dos dispositivos anti-marajás inseridos na 8.32/90. Olhem só, o coração da coisa é isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar a matéria. Vamos colocar uma estrutura de remuneração. Uma estrutura de remuneração. Eu tenho um VB, um vencimento básico no valor de R$1.000. Tenho uma, vamos dizer assim, uma função gratificada no valor de
R$500. E vamos imaginar que ainda existe adicional por tempo de serviço. E aí, por ele, o servidor já tinha direito a perceber mensalmente R$200. Fechamos aqui, pessoal. Em função do tempo, seguimos na próxima aula. Obrigado.